Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a enganação do tempo, a armadilha que o tempo nos proporciona, entendeu? Uma criança, por exemplo, entra num carro para viajar e 1 minuto depois da viagem ela já se pergunta se está chegando no seu destino. A criança não tem a noção do tempo linear e por isso essas crianças são muito mais próximas da realidade. Elas não conseguem compreender como o tempo passa, pois na realidade o tempo não passa. Ele é tão somente a quarta dimensão da matéria. Isso já foi provado, inclusive cientificamente. Por isso o tempo nos confunde. Em atividades prazerosas, por exemplo, nós vemos o tempo passar lentamente, mas quando fazemos algo desagradável, o tempo não passa nunca. Num trabalho considerado chato, desagradável, cada segundo parece uma eternidade. E as pessoas inventaram até uma expressão usada no trabalho que de certa forma traduz essa realidade. Quando a pessoa diz: o mês vai acabar e não vai chegar às 18 horas para que todo mundo possa ir embora. Quando estamos pescando, somos surpreendidos, por exemplo, com o cair da noite e não notamos a velocidade da rotação da Terra. Quando queremos chegar rápido, parece que tudo nos atrasa e o tempo vai lento. Porém, quando caminhamos lentamente, estranhamente, chegamos muito mais rápido. Para casais enamorados, por exemplo, é indiscutível que o tempo voa. Para reuniões desagradáveis, o tempo não passa nunca. Queremos medir o tempo em horas e perdemos o contato, e na verdade perdemos o contato com a realidade sobre o tempo. As crianças, por exemplo, sentem o que efetivamente é e por isso não conseguem compreender o tempo. Os adultos já tomados pelo tempo linear, algo na verdade inexistente, não conseguem explicar para uma criança quanto tempo vai demorar a viagem de carro ou de avião. Ao tentar explicar, os adultos dizem, por exemplo, 5 horas. E essa referência não é compreendida pelos pequenos. Quanto é 5 horas? Quanto vai demorar 5 horas? 5 horas brincando não parece ser nada. Mas o mesmo período marcado em um relógio, dentro de um carro, em uma mesma posição sentada, é algo muito próximo de uma eternidade. Então a criança busca alguma referência para tentar compreender quanto tempo ainda falta para o destino. Elas querem saber, por exemplo, quantas cidades passarão, se estiver de carro, tentando assim ir eliminando uma a uma, a fim de criar uma perspectiva de aproximação com o destino. O relógio, na verdade, tenta acompanhar o movimento da rotação da Terra, mas evidentemente que ele não consegue. É uma ferramenta humana que não acompanha a perfeição do movimento de girar em torno do próprio eixo. E por isso tem que haver ajustes, e para isso foi criado o ano bissexto, para tentar equiparar matematicamente a velocidade do movimento da Terra. E a Terra dá uma volta em torno do Sol e a isso chamamos um ano. Porém, há planetas em que o ano é mais curto que o dia. Algo a se pensar. E a existência nos prega peças ao nos ensinar que quando queremos chegar rápido, devemos ir devagar. E quanto mais corremos, mais demoraremos a chegar. As crianças, por fim, acabam de submergir de seu mergulho no imaterial cósmico e, por isso, ainda guardam o frescor de uma existência atemporal e eterna. Suas cabeças, evidentemente, não compreendem o que é o tempo linear, porque simplesmente, conforme já dissemos, não tem existência. E por isso que eu lhes digo e repito que os pequenos têm muito mais a nos ensinar do que nós a eles. E assim, o tempo mantém a sua forma de nos enganar, driblando por vezes a nossa inteligência.